Nosso diácono estará trazendo a mensagem de hoje. Você quer abençoar esse irmão? Estenda a sua mão num gesto de bênção. Vamos estar orando. Senhor, em nome de Jesus, eu te apresento o teu filho e te peço, Senhor, que ele seja usado, que a sua palavra seja viva, Senhor, vinda diretamente do teu coração. Que não seja ele, mas que seja tu, através dele, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Falei ali agora com o diácono César que ele me botou numa situação complicada. Eu tinha preparado uma mensagem. Não tem nada a ver com o que o Espírito Santo falou comigo para pregar agora. Está nas mãos de Deus. Está aqui, preparadinho. Ele leu o Salmo 13. Vamos abrir no Salmo 13, irmãos. Que o Senhor me dê graça. Salmo 13. Vamos lá? Todos comigo? Até quando, Senhor, esquecer-te-ás de mim para sempre? Até quando ocultarás de mim o rosto? Até quando estarei eu relutando dentro da minha alma com tristeza no coração a cada dia? Até quando se ergará contra mim o meu inimigo? Atenta para mim, responde-me, Senhor Deus meu, ilumina-me os olhos para que eu não durma o sono da morte, para que não diga o meu inimigo, prevaleci contra ele, e não se regozijem os meus adversários, vindo eu a vacilar. No tocante a mim, confio na tua graça. Regozija-se o meu coração na tua salvação. Cantarei ao Senhor porquanto me tem feito muito bem. Pai, ajuda-me, porque como eu disse aqui no início, eu não preparei essa mensagem, mas se é o que o Espírito tem a dizer à igreja, meu Deus, quem sou eu para contradizer a tua vontade? Que assim seja. Usa-me, meu Deus, para a honra e glória do Deus Pai, em nome de Jesus. Amém. Eu aqui no momento do louvor, eu perguntei se haviam pessoas que estavam passando por situações do tipo dúvida, questionamento, dúvida no coração. Às vezes a gente não sabe que caminho que a gente vai seguir. Às vezes a gente acorda de manhã cedo e pergunta, meu Deus, o que eu vou fazer? Às vezes a gente está num lugar que a gente não quer estar. Às vezes a gente está com pessoas que não gostaríamos de tratar com elas. Às vezes nós fazemos coisas que muitas vezes não nos agradam. E isso bate uma angústia na alma, no interior da gente. Eu acho que não há coisa pior do que você não saber o que vai se suceder no dia seguinte. Ou no que vai se suceder no dia atual, no hoje. A gente não sabe o que fazer. E a primeira coisa que a gente faz, quando eu digo a gente, eu falo nós, servos do Senhor. A gente coloca o nosso joelhinho no chão e clama. Senhor, por que o Senhor não me responde? Senhor, por que os meus inimigos me perseguem?
Senhor, por que eu estou passando por essa luta? Senhor, por que eu tenho essa dúvida no meu coração? Por que eu estou vivendo isso? Aí você vai lá para a palavra e ainda questiona: Senhor, a tua palavra diz que eu sou o teu filho, que sobre a minha vida não vale condenação. A tua palavra, Senhor, diz que 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas que eu não serei atingido. E você começa a declarar e declarar e declarar a palavra. Aí sabe o que você ouve? Se você está no meio do mato, você só vai ouvir isso aqui, ó. Cri, cri. Cri, cri. Cri, cri. Sabe o que é isso? É o barulho do grilo. Ou se você está dentro do seu quarto com a janela aberta, a única coisa que você ouve é um vento entrando no seu quarto e balançando a cortina da tua janela. Não tem resposta. Não tem resposta. Eu, particularmente, eu tenho vivido tempos assim. Eu tenho vivido esses tempos de dúvida, de questionamento. E eu não tenho vergonha de dizer isso para vocês, até porque eu não tenho que me esconder por trás de uma capa de super crente, de super homem. Não, meu irmão. Eu sou de carne e osso que nem qualquer pessoa aqui presente. Eu passo por fraquezas, eu passo por tentações, eu passo por lutas. Outro dia um irmão veio dizer para mim: Cláudio, você para mim é uma referência. Eu falei: meu Deus, esse irmão não sabe de nada. Porque se ele convivesse comigo às 24 horas do dia, eu acho que essa escama ia cair dos olhos dele. Porque às vezes a gente passa uma presença imponente, a gente anda pelos corredores da igreja, ou então pelas ruas, as pessoas acham: poxa, está aí um cara que eu queria ser igual a ele. Mas não sabe o que está se passando dentro do coração dessa pessoa. Não sabe as infinitas lutas, os infinitos questionamentos que essa pessoa tem passado. Não sabe o quanto essa pessoa tem se ajoelhado no chão e questionado de Deus, como salmista: Senhor, me responde. Fala comigo, Senhor. Será que o Senhor não está me vendo? Será que os teus olhos não estão sobre a minha vida? Por que eu estou passando por isso? E a única coisa que eu encontro na palavra para me dar um consolo, um alento, é quando a palavra diz que o sofrimento, a dor e a angústia às vezes são necessárias. Porque é esse sofrimento, muitas vezes é essa dor e essa angústia que faz a gente crescer em fé. Sabe essa luta que você está vivendo hoje? Eu vou falar uma coisa para você, mas não se escandaliza. Ela é um pouco maior do que a luta que você viveu há um tempinho atrás, não é? Fala para mim. A luta que você está vivendo hoje é um pouquinho maior do que a luta que você passou um tempo atrás. Então eu vou falar uma coisa para você aqui agora. A luta que você vai passar amanhã é um pouquinho maior do que a luta que você está passando hoje. Porque na medida que você cresce, de uma certa maneira também, os problemas, as indagações, os questionamentos vão crescer junto. Foi falado aqui esse final de semana, pastor Carlos pregou tanto na quinta-feira para os homens, de manhã à noite, sobre amadurecimento. E foi muito batido esse assunto, dizendo que crescer dói. Uma criança, quando ela cresce, na medida que ela cresce, ela começa a sentir dores nos ossos, nas juntas.
E você não fique pensando que o crescimento espiritual é diferente. Não, muito pelo contrário. É bem análogo, é bem parecido. Então, o sofrimento que você está vivendo hoje, a luta que você está passando hoje, é uma preparação daquilo que Deus tem para você. Eu vou repetir. A luta que você está vivendo hoje, o sofrimento que você está passando hoje, eu não sei o que é. No seu casamento, no relacionamento com seus filhos, no seu trabalho. De repente você está passando por sérias perseguições no seu trabalho, sérias perseguições no seu casamento. Mas a luta que você está vivendo hoje é para te preparar para o que Deus tem para a tua vida. Deus não pode te dar isso agora. Sabe o que o Espírito Santo me revelou enquanto eu estava sentado ali? Fala para eles, o meu tempo ainda não chegou na vida dessa pessoa. O meu tempo ainda não chegou. Fala que o meu tempo ainda não chegou. Ainda não tem como derramar a chuva seródia sobre a vida dessa pessoa. Você sabe o que é a chuva seródia? Existem dois tipos de chuva em Israel. A temporã e a seródia. A temporã é para preparar a terra para a semeadura. E a seródia é para preparar para a colheita. Ela indica que o fruto, o trigo, ele está maduro. Aí vem o ceifeiro e corta. Quando for derramada a chuva seródia sobre a tua vida, que é uma chuva de avivamento, de alegria, de regozijo, de prazer, você pode ter certeza, chegou o tempo de Deus na minha vida. Chegou o kairós de Deus na minha vida. A Bíblia fala de um homem, um coxo. Todos conhecem aqui essa história, pelo menos quem já leu a Bíblia sabe disso. No tanque de Betesda, ele estava ali, quanto tempo mesmo? 38 anos. 38 anos. Eu tenho 39. Esse miserável estava 38 anos naquele tanque, esperando o anjo descer, mover as águas, e detalhe, esperando que alguém viesse para trazer ele da água. Pum! Quando todos que estavam ali em volta do tanque estavam querendo a mesma coisa. Tinha cego, tinha coxo, tinha leproso. Gente da pior espécie. Só gente ruim no sentido de enfermidade. E o anjo aparecia uma vez por ano, sabe-se lá quando. Aí ele fazia assim na água. Tchum. Lógico. Quem podia andar, pulava dentro da água, dava safanão, rabo de arraia em quem estivesse do lado e problema de quem está querendo a cura. Eu quero a minha. E o homem que é coxo não podia andar. Não podia se rastejar. Até que chega Jesus. Jesus Cristo chega perto desse homem. Olha o que Jesus pergunta. Você quer ser curado? O homem, 38 anos, no tanque. Se você não soubesse que é Jesus que estava te perguntando isso, você não ia responder uma resposta bem maldada para essa pessoa? Não, eu estou aqui porque eu gosto. Não, tem prazer em estar aqui, nesse tanque, sofrendo. Estou aqui. Estou vendo o tempo passar. Está vendo? Mas o homem ainda foi educado. Ele chegou para Jesus sem saber, de repente, que era o Messias, e chegou para ele e falou, olha, Senhor, eu quero ser curado, mas não tem ninguém que me coloque aqui dentro desse tanque. O anjo vem, move as águas, mas logo vem um e pum, pula. E eu fico ver navios. Ah, você quer ser curado?
toma teu leito, levanta e anda. O que o homem fez? Se retorceu daqui, se retorceu dali e começou a mexer a perna direita com muita força e com muita dificuldade. Começou a mexer a perna esquerda com muita dificuldade. Até que ele se levantou, pegou a cama dele e foi embora. 38 anos esperando por isso. Meu irmão, você não depende de ninguém. Como aquele homem achava que dependia de outra pessoa para carregar ele dentro do tanque. Você não depende de ninguém. Você não depende de médico. Você não depende de patrão. Você não depende de político. Essa raça, então, pior ainda. Você não depende de advogado. Você não depende de juiz. A única dependência sua é em Deus. E se não aconteceu é porque o Kairos de Deus, você sabe o que é o Kairos de Deus? É o tempo de Deus. Ele não se cruzou com o seu Cronos. Cronos é isso aqui. É esse relógio bendito que não para de apontar os segundos, os minutos e a hora. Quando você vê, o teu tempo que passou ficou para trás. Só que o Kairos de Deus, ele é eterno. O tempo para Deus funciona da seguinte maneira: ele vê o ontem, o hoje e o amanhã. Assim, tudo na frente dele. Aquele homem, desde a eternidade, ele já havia sido curado. Antes da fundação do mundo, porque estava escrito no livro da vida que ele seria curado. Só que chegou um momento que o Kairos de Deus se cruzou com um Cronos. Foi ali, no tanque de Betesda, depois de 38 anos esperando, sofrendo, chega Jesus para ele, levanta, toma o teu leito e anda. Quando acontecer aquilo que você está esperando na tua vida, você vai se surpreender. Eu vou contar aqui uma coisa, um testemunho rápido para edificar a tua vida. Há uns 3 anos atrás, eu estava lutando com a Ordem dos Advogados do Brasil por uma carteira de estagiário, que ela não queria me liberar nem por um decreto. Pastor André acompanhou esse processo, pastor Carlos acompanhou esse processo de idas e vindas. Eu ia ao conselho da ordem, às vezes 2, 3 vezes por mês, para ficar ali sentado uma tarde inteira. Teve uma vez que eu cheguei lá 2 horas da tarde, para sair quase 10 horas da noite. Porque eles precisam de um quórum, de um conselho, um número X de pessoas para poder avaliar cada causa. Tinha dia que eu chegava lá e não tinha esse quórum suficiente. Aí sabe o que eles faziam com as pessoas que estavam ali aguardando a causa? Olha, hoje não tem como julgar o teu pedido, pode ir embora. Assim, simplesmente. Assim. Duas vezes aconteceu isso comigo. E teve uma vez que eu fiz igual o salmista. Eu saí daquele lugar e, olha, no meio da rua. No meio da rua. Senhor, o que o Senhor quer comigo, Senhor? O que o Senhor quer comigo? Quem passou pensou que fosse um maluco. Mas eu fiz isso. Porque esse grito estava aqui na garganta. E vou te dizer mais, meu irmão. Deus não se ofende se você questionar. O salmista está aqui para comprovar isso. Ele quer mais que você questione mesmo. Mas chega de manso. Não usa qualquer palavra. Porque Ele é Senhor soberano sobre todas as coisas. Mas questionar, como o salmista questionou,
Se aquilo está doendo em você, você tem mais a que falar. Você vai chegar para ele, na presença dele, está tudo certo, está tudo ruim na tua vida, está tudo desandando. Senhor, tu és santo, tu és soberano, Senhor. Ele está olhando para dentro do teu coração, ele está falando, esse cara não está me adorando. O que está saindo da boca dele não é verdade. Lá dentro ele está doido para se explodir comigo. Então, quando isso acontecer, fala. Deus quer ouvir a tua sinceridade. E eu questionei quando eu saí daquele lugar. Adivinha o que aconteceu? Cri-cri, cri-cri, cri-cri. Fui para casa, fulo da vida, sem resposta de Deus e sem resposta dos homens. Você sabe como é que aconteceu? Eu recebi a minha carteira. Eu estava tomando banho em casa. Aí toca o celular. Aí eu peguei o telefone, ainda meio que molhado, né? Deixei o telefone na pia. Estava sozinho em casa esse dia. Eu peguei o telefone e vi, conheço esse telefone. Eu vou atender. É o senhor Cláudio que está falando? Eu falei, sim, pois não. Senhor Cláudio, é da Ordem dos Advogados do Brasil. O que foi? Não, eu estou ligando para perguntar ao senhor, aquela questão da carteira, o que tem? Já só esperando ele falar para dar uma resposta. Não, já está aqui com a gente há 2 meses, e eu estou ligando para saber do senhor, quando é que o senhor vem aqui buscar? Não, peraí, irmão, vou perguntar de novo. Você está falando que aquela carteira, que eu já estou há 1 ano inteiro, indo aí, questionando a vocês sobre ela, e vocês sempre me dando uma resposta negativa, sempre prorrogando a minha situação. Da última vez que eu fui, não me definiram nada, não me deram nenhuma posição. O senhor está dizendo que ela está pronta? Tá, senhor Cláudio. Inclusive, se o senhor demorar mais tempo, a gente vai devolver ela para poder incinerar. Meu Deus do céu, não faz isso não. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aí eu desliguei o telefone, fui no mesmo dia, desliguei o telefone, ainda todo ensaboado, quase que caí no banheiro, bati com a cabeça. Eu comecei a fazer o que o salmista disse no versículo 6. Cantarei ao Senhor, porquanto me tem feito muito bem. Eu comecei a glorificar o nome de Deus. Eu comecei a pedir perdão a Deus pela minha impaciência, pelo meu egoísmo, pela minha arrogância. Porque tudo que Ele me fez passar contribuiu para o homem que eu sou hoje. Tudo, aquela espera toda. Hoje eu posso dizer para você uma coisa, meu irmão. Eu não sou um doutor em paciência, mas eu sou muito mais paciente do que eu era no passado. Eu não sou um expert em humildade, mas eu me tornei um pouco mais humilde do que eu era uns anos atrás. E sabe, o que eu estou vivendo hoje não se compara com o eterno peso de glória que está sobre a minha vida. O que você está passando hoje não se compara com o eterno peso de glória que te aguarda, que está sobre a tua vida. O que você tem que fazer é pedir para Ele o que Ele está aqui. Lê para mim aqui no versículo 3, o que o salmista, ele começa a questionar a Deus, ele começa a perguntar para o Senhor, por quê, mas de repente, como se ele estivesse refletindo nas suas palavras, ou como até o diácono César disse aqui no início, como se fosse o Espírito Santo já tomando a vida dele, ele começa a falar o seguinte: atenta para mim, responde-me, Senhor Deus meu,
Versículo 3: ilumina-me os olhos para que eu não durma o sono da morte. Aquele questionamento, de repente, material que ele tinha, de repente, prático da sua vida, se tornou algo espiritual. De repente, o que você está vivendo hoje é algo material, algo que você está esperando em Deus, materialmente falando, prático. Mas houve um momento que no decorrer da oração do salmista, ele começa já a interiorizar os seus questionamentos. Senhor, não é mais o material, cuida do meu espiritual. Quando ele fala, ilumina-me os olhos para que eu não durma o sono da morte, ele está literalmente dizendo para Deus, Senhor, não retira de mim o teu espírito. Não retira de mim o teu espírito. Porque uma coisa é o que eu estou vendo, uma coisa é o que eu estou tocando, uma coisa é que eu estou percebendo o que está acontecendo na minha vida pelos meus olhos, pelo meu tato. Outra coisa é aquilo que eu creio e recebo no meu espírito. Porque se Deus, meu irmão, se o Espírito Santo sair de mim ou da tua vida, misericórdia. É todo o seu sustento. Ele é a tua vida. É Ele que te dá força, é Ele que te dá sustentação. Se esse teu problema, escuta bem o que eu vou te dizer, se esse teu problema te fizesse afastar das coisas espirituais, abra os teus olhos. Se você de repente não está orando como você orava, se de repente você não está buscando mais a Deus como você buscava, se de repente você não está mais se apoiando nessa palavra como você se apoiava, é momento de você refletir. Será que eu estou andando mais na carne? Ou será que eu estou andando mais no Espírito? O questionamento do salmista, de Davi, de uma certa maneira que parecia algo prático, algo material, na verdade era espiritual. O problema não era a minha carteira da ordem. O problema não é eu ter passado na prova da ordem ainda. O teu problema, de repente, não é com a tua esposa. O teu problema não é com o teu filho. O teu problema, de repente, não é com o teu patrão, não é com as contas que você tem para pagar. Mas é aqui, ó. Deus está te chamando. Vem, meu filho. Me busca. Se apresenta diante de mim. Não vem com os teus olhos carnais, não vem com os teus ouvidos carnais, mas vem com os teus olhos espirituais para enxergar além daquilo que você está vendo hoje. Abre aqui comigo em 2 Coríntios, capítulo 4. Você de repente está achando que está tudo certo. Ah, eu tenho orado a Deus todo dia. Eu tenho lido a palavra todo dia. Mas uma coisa é você fazer algo de maneira religiosa. E outra coisa é você fazer algo movido pelo próprio Espírito Santo. Uma coisa é você se ajoelhar, pedir pelo seu dia, pedir pelos seus filhos, pedir por tudo. E adorar a Deus até na carne. Outra coisa é você orar em espírito. É você adorar em espírito. Você não vê hora. Você não vê tempo. Você não vê quem está batendo na porta do teu quarto. Você simplesmente entra naquela presença maravilhosa e não quer
sair mais. Se você faz o teu momento devocional, escuta bem o que eu estou falando aqui, olhando para o relógio a cada 5 minutos para saber se você ficou o tempo que você tem que ficar, é muito provável que a tua oração seja uma oração carnal. Mas quando você entra na presença do Todo-Poderoso, você tem consciência que você está entrando na sala do trono e que à tua volta estariam os 24 anciãos, os 4 seres viventes, querubins, serafins. Quando você entra com essa tua consciência de que você está diante do Santo dos Santos, passa uma, passa 2, se deixar passa 3 horas e você está ali na mesma posição, ajoelhado. É isso que Deus quer da minha vida e da tua vida. Porque é isso que vai te sustentar na hora da angústia e do aperto. Sabe esse problema? Volto a dizer. Esse problema que você está vivendo, esse problema que você está passando, você só vai passar quando estiver em espírito. Quando você estiver com o teu espírito fortalecido. Abre aqui. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 16. Paulo, ele relata as aflições, os sofrimentos do ministério. Ele está aqui contando, no contexto geral da história, os apedrejamentos, as várias prisões, tudo que ele passou no decorrer do seu ministério. E faz aqui um relato surpreendente no versículo 16. Olha só, por isso, não desanimamos, pelo contrário, está falando das tribulações. Mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova dia em dia. Continuando, porque, olha só, a nossa leve e momentânea tribulação. Você sabe o que é leve e momentânea tribulação para ele? É tomar pedrada, é tomar chute, é ser preso, é ser escorraçado, é ser chicoteado. Você está passando por isso? Tem alguém que passando por isso? Para Paulo isso é leve e momentânea tribulação. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. O que ele está dizendo aqui é que nada se compara com a glória de Deus que está sobre a vida dele. Essa glória que você só consegue se você buscar Deus em espírito. Se você buscar a Deus de todo o seu coração. Se você buscar a Deus sendo você mesmo, não usando máscaras, mas se rasgando o seu coração na presença de Deus e falando tudo que você sente para Ele. Meu irmão, vai chegar um momento que você vai perceber que não é você mais que está conduzindo a oração. Não é você mais que conduz a oração. É como se o Espírito Santo chegasse assim, olha, chega, a partir desse momento quem toma a frente sou eu. Aí você vai lá em Romanos e lê que o Espírito, ele geme com gemidos inexprimíveis. E você entende o que Paulo quer dizer com isso. Porque chega um certo momento que não é mais você, mas é o Espírito, é o teu Espírito. É o Espírito Santo que está sobre a tua vida, que te faz gemer com gemidos inexprimíveis. Versículo 18. Não atentando nós nas coisas que se veem. Ele está dando uma dica aqui. Ele está dizendo para mim e para você, você quer passar pela tribulação dessa forma que eu passo? Dizendo que é uma leve e momentânea tribulação e que isso é um eterno peso de glória na sua vida? Então faz isso aqui, estou te dando a dica. Não atenta nas coisas que se veem, mas que se não veem. Por quê?
Porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Você tem que crer naquilo que Deus falou com você. Meu irmão, você tem que crer naquilo que Deus falou com você. Aquilo que Ele falou que ia se cumprir na tua vida e não se cumpriu. Foi quanto? Quanto tempo tem isso? 2 anos? 3 anos? 38 anos? Como foi com um coxo? Ainda não chegou o tempo de Deus na sua vida. Não se atenta pelo que você está vendo, não se atenta pelas circunstâncias, não se atenta, não se guie pelo que as pessoas falam. Vozes do sobrenatural e do natural também, enviadas do próprio inferno, vão tentar desviar você do caminho do Senhor. Mas se você tiver essa intensa comunhão com Ele, todos os dias, buscá-lo, buscar-me-eis e me achareis, se me buscardes, com o coração pela metade, com o coração por 1/3, não, de todo o coração. E de todo o coração fala de sinceridade na presença de Deus. Está afim de falar aquilo que está no teu coração? Então fala, mas vai de mansinho. Entende o que eu estou dizendo? Senhor, como salmista, volta lá no versículo 13, no Salmo 13, volta lá, vamos lá. Até quando, Senhor, esquecer-te-ás de mim para sempre? Até quando ocultarás de mim o teu rosto, Senhor? Até quando estarei eu relutando dentro da minha alma, com tristeza no coração cada dia? Eu não sei pelo que Davi estava falando aqui, mas eu creio que ele estava questionando o fato dele não ter sido ainda coroado. Vocês sabem que Davi ele foi ungido com 16 anos, mais ou menos, era um garoto. Mas ele só foi tomar posse, ele foi coroado rei de Judá com 37 anos, não é isso? 37 anos ele foi rei pela primeira vez. Depois, aos 40 anos, como rei de toda Israel. Faz as contas. E no meio desse percurso, ele passou por muito sofrimento, meus irmãos. Ele foi perseguido por aquele homem que ele tinha como um pai. Saul. Saul cresceu o olho em cima da unção de Davi, começou a perseguir ele, perseguição de morte. Então eu creio que quando ele se derramou na presença de Deus, era por isso que ele estava falando: Senhor, até quando eu vou esperar? A promessa do Senhor vinha sobre a minha vida, e até agora não aconteceu. Mas chegou um momento que, se você perceber a partir do versículo 3, as coisas começam a mudar. Não é mais Davi que está falando, mas é o Espírito do Senhor que estava sobre a vida dele, que estava começando a interceder. Até chegar ao ápice no versículo 5, no tocante a mim, Senhor, eu confio na tua graça. Eu vejo Davi aqui com lágrimas nos olhos, com meleca no chão mesmo, se derramando na presença do Senhor, sentindo a presença do Todo-Poderoso, do Altíssimo sobre a vida dele, até que ele, de repente, ele cai de joelhos, se prostra, e ele não tem mais para quem recorrer, ele não tem mais para quem olhar, e a única coisa que ele pode depender, ele se agarra com unhas e dentes, é em Deus. Eu confio no Senhor, eu confio na tua graça, o meu coração se alegra na tua salvação. Deus já te deu o bem maior que você, ou eu, ou qualquer outra pessoa poderia ter. Ele deu o seu Filho unigênito. Você creu no Filho, no unigênito de Deus. Você creu nele.
E você é salvo, você tem a vida eterna. Você sabe o que é isso? O teu corpo vai para o pó, o teu espírito volta para Deus, mas a tua alma vai seguir em juízo. E quando seguir em juízo, Deus vai chegar para você: entra no meu gozo, meu filho. Entra no meu gozo. O resto é consequência. Todos os bens espirituais estão sobre a tua vida. Deus te botou assentado em Cristo em lugares celestiais. Você nasceu para reinar em vida. Você nasceu para ser alguém especial, para ser sal da terra, para ser luz do mundo. Não é para ficar encolhido, retraído, entristecido. O Espírito Santo está em você. O Espírito do Senhor move em você. A alegria dele está em você. Eu creio nisso. Eu creio que ele está em mim. Você crê que ele está em você? Você crê realmente que ele está em você? Então confia no Senhor. E quando o apertar mesmo, quando você não estiver mais aguentando, cante louvores a Ele. Adore a Ele. Glorifique a Ele. E eu tenho certeza que você não vai fazer isso pela carne. Você vai fazer como Davi, pelo Espírito. Eu não sei se de alguma maneira a palavra falou o coração de você. Eu não preparei essa mensagem. Eu espero em Deus, espero mesmo, que o Espírito Santo do Senhor te console. Se você não está vivendo a alegria de Deus na tua vida, eu acho que já passou da hora de você buscar Ele. Busque-o enquanto é dia, porque a noite já vem. Vamos levantar? Quer falar alguma coisa, pastora? Eu creio que se essa palavra foi colocada no coração do diácono Cláudio, é porque o Espírito Santo, que é sabedor de todas as coisas, sabe quem precisava dessa palavra. Está aqui exatamente as pessoas que o Senhor queria falar, inclusive comigo. Ele não sabe não, mas esse grito, Cláudio, que você deu na rua aí, um dia eu dei hoje, ao entrar no meu trabalho, eu falei: Senhor, até quando eu vou precisar estar chegando aqui às 5 horas da manhã? Muitos sabem da minha história aqui, do meu trabalho. Até quando, Senhor? Eu estava chegando assim também no pátio, não tinha ninguém. Eu disse: Senhor, até quando? Eu já, com todo o meu tempo para me aposentar, com tudo pronto. E comecei a falar para o Senhor: Senhor, eu sou fiel dizimista, eu sou fiel ofertante, estou envolvida com a Tua obra. E eu comecei a desengasgar esse grito, né? E assim como Deus me ama, ama você também. E essa chuva seródia virá para todos nós, cada um no seu tempo. A chuva de hoje para mim não é a sua chuva. Porque o Senhor conhece, até para nós sermos abençoados, Deus precisa nos preparar. Nem sempre nós estamos preparados para receber o que temos que receber. Porque às vezes, se não estivermos preparados, a gente recebe a bênção e se afasta do Senhor. E é isso que o Senhor não permite, né? Então, se a chuva seródia ainda não aconteceu, é porque ainda estamos precisando semear alguma coisa. Algo precisa subir para que desça. Alguma coisa de nós precisa subir para que algo desça do céu para a nossa vida. Eu penso que um dos segredos está aqui no Salmo 119.
no versículo 147, que diz assim: antes do amanhecer, a minha Bíblia é da NVI, talvez a versão esteja um pouquinho diferente, mas diz assim: antes do amanhecer me levanto e suplico o teu socorro, na tua palavra coloquei a minha esperança. A tua esperança e a minha esperança está na palavra de Deus. O nosso socorro está na palavra de Deus. A nossa resposta está na palavra de Deus. Os nossos dias estão na palavra de Deus. Ao amanhecer, me levanto, peço socorro. Literalmente, hoje, ao amanhecer, eu estava pedindo esse socorro a Deus. E na palavra, na pregação da palavra, na leitura da palavra, o Senhor me deu o socorro. Se você nessa noite está passando por isso, que tudo que foi pregado, se essa chuva ainda não chegou, não é porque Deus não está vendo, é porque algo ainda não está sendo feito da nossa parte. Que nós possamos estar alinhados com a vontade de Deus, que nós possamos estar atentos ao que o Senhor tem falado ao nosso coração, que os nossos achismos e os nossos desejos caiam por terra para que o Senhor seja exaltado na nossa vida. Então, se você hoje, humildemente, diz assim: eu preciso me alinhar mais com Deus, para que a minha chuva chegue, para que a minha resposta chegue. Assim como eu, coloque a sua mão no seu coração. Senhor, em nome de Jesus, eu oro agora. Tu és aquele que a tua palavra diz que tu és aquele que sonda todos os corações. A tua palavra foi lançada e pregada, Senhor. A tua palavra não mente jamais. E sabemos, ó Deus, que tu olhas para cada um de nós individualmente, que somos especiais para ti, que somos seres individuais para ti, Senhor. E que para cada um de nós tu tens uma chuva, para cada um de nós tu tens uma resposta, para cada um de nós tu tens uma semeadura, Pai, que depende de nós. Que essa noite, Senhor, tu possa estar sondando os nossos corações e trazendo em nós, nos incomodando com aquilo que precisa ser mudado em nós, para que a tua chuva chegue. Eu te peço, Senhor, em nome de Jesus, transforma em mim, muda em mim e nos meus irmãos aquilo que precisa ser mudado. Que nós possamos estar mais no teu altar, confiando mais na tua palavra, Pai, e esperando a chuva, porque essa virá, em nome de Jesus. Muito obrigado, Senhor, eu te louvo, te agradeço, e que o teu povo, Senhor, vá em paz para os seus lares. Eu vos abençoo no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Boa noite, bom final de semana, e aos que vão viajar, se preparem, orem, e sábado nós estamos aqui às 7 horas da manhã. Amanhã e sexta